Bom dia, turma! Como vocês estão? Bem-vindos à nossa aulinha de hoje, quarta-feira, dia 2 de junho. Amanhã, quinta-feira e sexta-feira, nós não teremos aula, tá bom? Então, hoje, quarta-feira, é a nossa última aulinha da semana e nós nos vemos de novo segunda-feira, tá certo? Então, só lembrando, amanhã, quinta e sexta, não tem aula, tá certo, pessoal? Então, nossa última aulinha de hoje, a aulinha terminou. Vão relaxar, vamos curtir o feriado de Corpus Christi, tá certo? Vamos iniciar a nossa aula, então. Na folhinha que vocês têm aí em casa, que vocês já receberam, está falando sobre o quê? Sobre as partes da planta, não é assim? Muito bem. Então, tia vai colocar um videozinho aqui pra gente relembrar. É bem curtinho, porque esse assunto nós já vimos muito, né? Já conversamos bastante sobre as partes da planta. Então, vai colocar um videozinho aqui, bem facinho, bem pequenininho para vocês assistirem. E em seguida, tia vai ler a atividade com vocês, tá certo, pessoal? Conhecendo as partes das plantas. Pessoal, tudo bem? Hoje vamos conhecer os nomes das partes das plantas. Observe com atenção: folhas, frutos, flores, tronco ou caule, raiz, sementes. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre as funções de cada uma dessas partes. Começaremos pela raiz. Ela prende a planta ao solo e é responsável pela retirada de água e sais minerais. O caule ou tronco tem a função de conduzir a água e os sais minerais da raiz até as folhas e também é responsável pela sustentação do corpo da planta. Já as folhas são responsáveis pela transpiração, respiração e alimentação das plantas, que ocorre pela fotossíntese. Mas o que é fotossíntese? É um processo para a produção do alimento das plantas, que é a glicose. E para isso ela precisa de luz, água, sais minerais e o gás carbônico do ar. Agora vamos falar sobre as flores. Em algumas espécies de vegetais, são responsáveis pela reprodução das plantas, dando origem aos seus frutos. Observe o que ocorre com o morango. Os frutos têm a função de proteger as sementes. Já as sementes são as responsáveis pelo nascimento de novas plantas. Agora vamos iniciar a nossa atividade. Vocês têm aí a folhinha, né? Que é uma nova planta, estão vendo? Aí diz assim: muitas plantas nascem de sementes. No ambiente natural, as sementes se espalham com a ajuda do vento, dos pássaros, de outros animais e caem em muitos lugares. Quando as sementes caem e encontram terra boa, água, luz e calor do sol, elas germinam, dando origem a uma nova planta. Como todo ser vivo, a planta ela se reproduz, isto é,
dá origem a uma nova ser, a um novo ser semelhante a ela, né? Então, muito bem. Nós falamos sobre isso na aula, né? Quem estava na aula vai lembrar que nós falamos que a planta ela não nasce apenas se a gente pegar um pedacinho da planta que já está grande e plantar em outro lugar, né? A planta não nasce apenas se nós pegarmos uma semente e plantar no chão, né? Acontece na natureza das sementes caírem das árvores ou então os pássaros e outros animais, né? Levarem as sementes, espalharem as sementes por outros lugares e assim, né? Chove, não é assim? Não chove naturalmente, ou seja, essa chuva está fazendo o quê? Está alimentando a plantinha. E as plantinhas, elas precisam apenas de chuva? Não, não, não. Precisam de quê mais? De sol. Muito bem. Então, a chuva, que é a água, ela é muito importante para a planta, mas a planta também necessita de sol, de ar, né? Dela estar ao ar livre. Muito bem. Agora vamos começar a responder. Letra A. Quem pode ajudar as sementes a se espalharem no meio ambiente? Quem é que pode ajudar, né? Os pássaros, o vento, além dos pássaros, por exemplo, os beija-flor, né? As abelhas, muito bem. Então, alguns insetos, esses são os nomes dos animais que podem ajudar a espalhar, né? As sementes, as plantinhas por todos os lugares, tá bom? Letra B. Do que as sementes precisam para germinar e dar origem a uma nova planta? É preciso o quê? Primeiro, uma terra muito boa, né? Não dá para jogar uma planta lá onde não tem, só tem pedra, vamos dizer assim, que ela vai nascer aonde, não é verdade? Então, ela tem que ter uma terra boa. Além da terra, precisa de quê? Água, como o tia já falou, não é? Luz do sol também. Muito bem, podem escrever aí. Na questão 2, pesquise quais alimentos que nós comemos que são sementes. Aí é pessoal, você vai fazer uma pesquisa, pergunta em casa, olha aí quais os tipos de comida que você come na sua casa que são considerados sementes. Tinha uma pergunta, o feijão é uma semente? É sim, muito bem. Ah, tia, sabendo que o feijão é um exemplo de semente, ficou mais fácil para eu pensar e olhar aqui dentro de casa o que mais eu como que é uma semente, né? Muito bem. Lembrando que nós falamos também isso em sala de aula, né? Sobre quais outros exemplos nós temos de sementes que nós podemos ingerir, tá bom? Então escreva aí bonitinho, tá certo? E vamos agora para a próxima página da nossa atividade. Ah, detalhe, pessoal. Pintem aí bem bonitinho esse desenvolvimento aí da planta que tá aí em cima, tá bom? Não esqueçam, pintem o desenho para ele ficar bem bonitinho. Indo agora, né, para a segunda folha, tem assim, as partes de uma planta, que é uma árvore. Vocês vão pintar essa árvore aí bem bonita, tá certo? Ela já está indicando as partes, já está mostrando onde é as flores, o que são as folhas, o fruto, o tronco, a raiz. Então, essa parte aí é apenas para vocês associarem, assimilarem, né, as partes da planta. Vocês vão pintar bem bonito a sua árvorezinha aí, tá certo? Só é para fazer isso, colorir o seu desenho, tá bom? Já na terceira folhinha, o que é para fazer? Nós temos algumas informações aí. Tá dizendo que a raiz é a parte da planta que fica debaixo da terra. E é essa parte da planta, ou seja, a raiz, que serve para quê? Para segurar a plantinha no solo. E é por meio da raiz que a planta faz o quê? Ela retira da terra a água e os sais minerais que são importantes, necessários para a sobrevivência da plantinha, tá certo, pessoal? É pela raiz que ela vai sugar, pegar todos os nutrientes que a planta necessita. Agora vamos ver o que é o tronco. Tronco ou caule, tá bom? É ele que vai sustentar as folhas, os galhos, as flores e os frutos. Então, se eu disser, pessoal, quem é que segura as flores da árvore? Qual é a resposta? Tia, o tronco ou o quê? Caule, muito bem. Agora vamos descobrir o que são as folhas.
As folhas, com a luz do sol, elas vão fabricar o quê? A fotossíntese. E também, continuando aí, a nossa leitura diz o quê? As folhas, com a luz do sol, fabricam durante a fotossíntese o alimento que é a glicose. E essa glicose é necessária para a planta. A maioria das folhas é verde. Por que que as folhas geralmente são verdes? Porque elas produzem o quê? Um elemento natural. Lembram que a gente falou sobre isso na folha? Opa, na aula, lembram que a gente falou sobre isso? Ótimo, então vamos lá. Lembrando que as folhas, quando ela tem contato com o sol, né, ela está fazendo o quê? Ela está se alimentando, ela está respirando. E é assim que é formada a fotossíntese, tá certo? Muitas plantas dão flores. As flores se transformam em frutos e dentro dos frutos é que estão as sementes. Lembrando que existem plantas que dão apenas flores, nenhuma fruta, tá bom? Somente flores. Outras plantas vão dar o quê? Apenas folhas, não dão flores nem frutos, tá certo? E tem também o tipo de planta que vai dar flor, fruto, né? Vai dar a folhinha, vai dar a flor e vai dar o fruto, tudo numa mesma árvore, né? Então são tipos diferentes. Nem toda flor vai dar fruto e nem todo fruto vem de uma flor, tá certo, pessoal? Lembrando que uma das funções da fruta é proteger as sementes. Agora vamos completar o nosso diagrama aqui. Vamos lá. Observe a posição da letra na palavra. Cuidado. Nós temos aí, ó, o desenhozinho, o primeiro já está completado. Já está aí colocada a palavrinha plantas. Depois dela nós temos o quê? O desenho de duas flores. Então vamos reescrever aí. Flores, tá certo? Embaixo da florzinha nós temos o quê? Tia, tem a raiz. Muito bem, é o desenho de uma raiz. Complete aí. Debaixo da raiz, já perto da mãozinha do menino com o lápis, é o desenho de um quê? De um caule ou tronco, tá bom? No caso aí vai ser a palavrinha tronco, tá certo? Embaixo do tronco nós temos o quê? Parecem laranjas, tia, muito bem. Mas não vamos colocar a palavrinha laranja, vamos colocar a palavrinha frutas, tá certo? E debaixo da laranja nós temos o quê? Umas folhas, tia, muito bem. Vamos colocar a palavrinha aí, folhas, ok? E por último, nós temos aí o desenho, parece o quê? Uma semente, né? Tia, parece uma castanha, daquelas que a gente compra. Muito bem, é isso mesmo, castanha é um exemplo de semente que nós consumimos. Então, vamos completar aí, sementes, tá certo? Lembrando que semente é com S, tá bom, pessoal? Isso, muito bem. Terminaram. Tia já foi respondendo com vocês, então não há necessidade de tia postar uma foto corrigida, né? Tia já foi lendo e fazendo, respondendo com cada um de vocês. Agora vem o dever de casa de vocês. Não é na folhinha, pessoal. Não, não, não. Vai ser onde? No livro de reforço de vocês. Livro de reforço, página 104, tá certo? 104 do livro de reforço de vocês. E então, nossa aulinha acaba aqui. Bom fim de semana para vocês. Bom feriado, aproveitem esses dias, lembrando, não tem aula amanhã nem depois, tá bom? Aproveitem, divirtam-se, curtam bastante, descansem, brinquem, tá certo? E nos vemos na próxima semana. Beijinho, pessoal!